acontecimento futuro, haverá um julgamento, meus irmãos, e diz a Bíblia que nesse julgamento, todos os mortos, eles ressuscitarão. Todos aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram afogados, aqueles que não tiveram seus corpos achados, aqueles que não tiveram a oportunidade de serem sepultados, aqueles que morreram em desastre, aqueles que morreram subterrados por algum desabamento, por alguma coisa, uma catástrofe, mas naquele dia, todos esses aparecerão, e naquele dia, meus irmãos, o Senhor vai julgar a todos que estarão ali serão julgados. Se existe uma coisa que nós não temos como escapar, você pode escapar do juízo desta terra, você pode escapar do juízo daqui, você pode sair daqui para um outro local, para uma outra ilha, para um outro mundo, e se esconder e por lá ficar até o final da sua vida, mas dos olhos de Deus ninguém se escapa, dos olhos de Deus ninguém foge, dos olhos de Deus ninguém se esconde. Haverá um juízo, aonde todos aqueles, mesmo aqueles que morreram ali, eles estarão presentes para serem julgados. Agora veja bem, naquele juízo, meus irmãos, ali o Senhor estará não mais como advogado, ali o Senhor estará não mais como remidor, mas ali quem comparecer naquele juízo, já será para ouvir o decreto de Deus, e aqueles que comparecerão àquele juízo, era justamente para dali serem banidos para o lago de fogo, que é o inferno, meus irmãos. Mas nós cremos que nós, como igreja do Senhor Jesus, não faremos parte desta ressurreição aqui, ó. Esta ressurreição aqui é a ressurreição, eles vão ter de ressuscitar para receberem um julgamento, para serem condenados juntamente com o diabo, com Satanás, com seus anjos para o inferno. A igreja não participa desta aqui, pois ela fará parte da primeira ressurreição. Esta aqui é a segunda ressurreição, e o Senhor disse: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Nós somos daqueles, meus irmãos, que faremos parte da ressurreição, quando a trombeta tocar, e nós iremos ressuscitar no corpo glorioso. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui. Os crentes ressuscitarão no corpo glorioso. Como será a ressurreição daqueles que vão ressuscitar para serem lançados no inferno? Os Mozart serão um corpo glorioso? Você acha que será, irmão, será uma cena terrível esse julgamento? Corpo glorioso é só para crente. Aquelas pessoas, irmãos, será uma cena, a Bíblia não descreve isso aqui, ela nem descreve os detalhes disso, mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: corpo glorioso, corpo incorruptível. O corpo, porque o corruptível? Porque não tem mais dor. Aquele que foi para o inferno continuará sentindo dor, mas não experimentará mais a morte, porque a morte será vencida, ou seja, não haverá mais morte. Ele sentirá dor, ele sentirá angústia, ele sentirá pesadelos, ele terá tudo, mas não terá a sensação de perdão e de escape para a tua vida. É terrível, meus irmãos. Então haverá morte e haverá um juízo. É isso que o texto diz. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. A terceira coisa que nós encontramos aqui: assim também Cristo. Vamos deixar agora aberto lá em Hebreus, né? Hebreus 9, versículo 27. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, olha só o contraste aqui. O versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma vez. E aqui diz o versículo 28, que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então eu vou explicar para os irmãos agora como era a expiação. O que é expiação? Como era o perdão, tá bom? Antes de Cristo,
tá certo? Antes de Cristo. E eu quero deixar claro para os irmãos que a única religião neste mundo que sabe o que é perdão é o cristianismo. Nenhuma outra religião sabe o que é perdão. O islamismo não sabe o que é perdão, as outras religiões não sabem o que é isso. A única religião que trabalha com o perdão é o cristianismo. Tudo isso por conta de Jesus. Mesmo antes de Jesus, irmãos, mesmo no judaísmo, havia morte. É claro, aquela mulher foi apanhada em adultério, e ali eles iriam matar aquela mulher. Só não mataram porque Jesus ali a livrou. Então, como era no Antigo Testamento? A sua Bíblia, em Hebreus capítulo 9, vai descrever isso, versículo 2. Dá uma olhadinha comigo, por gentileza. Com efeito, capítulo 9, versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Passou o Santo Lugar, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Deixa-me explicar isso aqui para os irmãos. Presta atenção. Então havia ali o tabernáculo, né? O tabernáculo era como se fosse ou templo também, né? Como se fosse uma congregação. Então havia ali a primeira parte e depois havia a segunda parte. É como se aqui fosse um local aonde os sacerdotes poderiam vir, e aqui havia uma cortina, e do outro lado da cortina havia ali a arca da aliança, né? Aquela arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Havia os querubins que estavam ali, havia a tábua, né? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e estava ali. E ali, meus irmãos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele entrava para quê? Entrava para fazer expiação. O que é expiação? Ele tinha de oferecer um animal lá do lado de fora, ele tinha de entrar com sangue, ele estava entrando ali, representando todo Israel, representando somente Israel, tá bom? Ele era o representante legal de Israel naquele momento. Então, quando ele entrava ali, meus irmãos, ele chegava no local aonde estava a presença de Deus na sua totalidade. Era diferente de hoje. Hoje o Espírito Santo, ele habita em todos nós. Naquele período não era assim. Naquele período, Deus, ele habitava exclusivamente naquele lugar chamado Santo dos Santos. Não era dentro do coração das pessoas. Quando Deus queria que alguém fizesse algo para ele, ele o capacitava para determinada obra e pronto. Não era como hoje. Então o sumo sacerdote tinha de entrar. E quando ele entrava, irmãos, ele também era pecador. Então havia um lugar chamado propiciatório, que era uma tampa de ouro, né? E ali, veja bem, irmãos, ali era uma réplica do que está na glória, porque Apocalipse diz que o Senhor está entronizado entre os querubins. Então Deus mandou basicamente fazer uma réplica daquilo na terra. Fez ali um local, os querubins, e ali era uma representação da presença de Deus, e Deus realmente estava naquele lugar. E ele, quando entrava, ele tinha
estava ali os 10 mandamentos, e quando ele entrava, irmãos, teoricamente ali ele teria de morrer. Por quê? Porque também ele era o pecador, só que ele entrava com sangue. Ele entrava com sangue, ele já entrava com sangue aspergindo assim, ó, jogando sobre o propiciatório. Jesus, ele é a nossa propiciação, propiciatório quer dizer uma tampa de ouro que cobria, que ficava em cima dos 10 mandamentos, porque o Senhor olhava para aqueles 10 mandamentos, olhava para o homem e dizia: você merece morrer, pois você não cumpriu os 10 mandamentos. Só que ele entrava aspergindo